gimnosperma, pessoal, o que é uma planta gimnosperma? Gim significa descoberta, nua. Ou seja, são plantas que têm semente, mas é uma semente nua, desprotegida. As briófitas não têm semente, não têm vaso condutor, tá? As pteridófitas são mais evoluídas porque têm vaso condutor, mas também não têm semente, têm esporos. As gimnospermas já são mais evoluídas porque elas possuem semente. Professor, o que é uma semente? É um embrião, é o bebê da planta. Então, a planta ela não precisa jogar um esporo e ter a sorte desse esporo encontrar a outra parte para formar, né, uma célula para dar origem a uma outra planta. Não, a planta já faz isso. Ela já faz essa união, ela já faz esse bebezinho. Só que os gimnosperma, ela não produz nenhum envoltório ao redor desse bebezinho. Ele cai no ambiente e ele pode dar a sorte de cair no solo fértil e brotar e originar outra planta. E ele pode dar a má sorte de ser comido por algum animal, né? Então, a gimnosperma, ela é uma planta mais evoluída em relação à briófita e pteridófita, mas ela não é tão evoluída como a próxima que nós vamos ver, que são as angiospermas, tá? Professora, um exemplo de gimnosperma, a araucária, que é aquela planta lá do sul, em alguns lugares por aqui tem também, mas ela se adapta melhor em clima frio. O pinheiro de Natal, né, um exemplo disso. Essa planta, então, ela vai ter também a fase, né, de estróbilo, que a gente chama de estróbilo, que é onde eu tenho o cone masculino e o cone feminino, que são ajudados aí pelo vento, né? Eles vão se unir, vão formar o embrião, que é a semente, e essa semente vai já estar ali no solo e vai dar origem a uma araucária jovem, né? Então, eles produzem sim uma espécie de esporo, só que esse esporo é maior, é o que a gente chama de cone. É aquele cone que dá no pinheiro, que a gente pinta de dourado e põe na árvore de Natal. Vocês devem muito conhecer. Uma outra planta muito conhecida, gimnosperma, é o famoso pinhão, que no sul do Brasil, na época de festa junina, ele é utilizado, né, para comer. Eles pegam a galha, queimam, faz uma fogueira, põem os pinhões lá dentro, eles assam, né, depois eles comem, é muito saboroso. Galho, a famosa árvore de Natal, é uma espécie de pinheiro que, embora tenha se adaptado bem do sul, se adaptou bem aqui ao nosso clima tropical, tá? Esse pinheiro, ele não dá flor, é uma planta que não tem flor, né? Ele não tem a estrutura de flor. Ele, então, tem as folhas, ele tem vasos condutores, né? Cresce bem e se adaptou ao nosso clima. Uma outra planta desse grupo é o cipestre, vocês devem conhecer. O cipestre é aquele que cresce toda a vida, né? As pessoas ainda dizem que você seja forte como uma raiz de um cipestre. Por quê? O cipestre, o caule, a raiz dele, tem que ter muita força para que ele balance no vento e não quebre. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é um cipestre. Então, pessoal, existe um grupo muito grande de cipestre, né? Existem várias espécies de cipestre. Esse é um exemplo, tá vendo? Eles crescem imensamente, o vento bate nele e eles não quebram, né? Aqui, ó, uma pintura de Van Gogh, onde você tem um cipestre, tá vendo? Ó, estrada com cipestre, aqui ele representou o cipestre. Existem outros cipestres, né, que tem muito parecido com aquele que eu trouxe aqui, né? Aquele pinheiro que eu mostrei para vocês, tá vendo? O cipestre, então, ele tem essa capacidade de crescer, tá vendo? Infinito, vai crescendo, muito, muito alto, ele pode atingir alturas grandíssimas. E aí eu tenho várias espécies, tem o italiano, tem outros, ó, o cipestre, tá vendo? Esse aqui também é um outro cipestre. Esse aqui também é um outro, ó, da Califórnia. Existem vários, tá? Ó, o francês. Enfim, são essas plantas aí, tá? Não tem fruto, não tem flor.
tá? Só possuem sementes. Sementes nua, sem a proteção, sem a cápsula protetora, ok? As angiospermas é um outro grupo de plantas que são ditas as mais evoluídas, tá? São as plantas que têm flores e frutos verdadeiros, que são aqueles frutos que têm uma capa protetora, que é por isso o nome dessa planta, angiosperma. Anjo significa anjo, proteção. Então, o fruto, ele tem a proteção. O esperma é a semente. Ó, lembra de sêmen, esperma, né? É a semente. Então, é uma semente que tem a cápsula protetora, tá? Então, a gente chama de semente guardado na urna, né? Planta com semente guardada no interior do fruto. O fruto, ele é o quê? Ele é uma cápsula que vai proteger, então, a semente. Existem aí várias cápsulas, né? Exoderma, mesoderma, endoderma. Essas cápsulas formam o fruto. Então, as angiospermas são plantas que possuem raiz verdadeira. Os gimnospermas já tinha raízes, já tinha caule, já tinha vasos condutores, já tinha folhas, não tinham flor, fruto e só tinham a semente. Então, as angiospermas, elas têm tudo, ó. Elas possuem raiz, que pode ser pivotante, como essa, que cresce sempre para baixo. Pode ser radiculada, que cresce mais para as laterais. Ela vai ter o caule, que vai conduzir os vasos condutores de seiva. Para a folha, né, a área foliar, onde acontece a fotossíntese. Lembrando que a fotossíntese acontece em toda a parte verde da planta, então o caule também faz fotossíntese, tá certo? E aí eu tenho o fruto aqui, ó, que é o quê? É o envoltório, que pode ser comestível ou não, que vai proteger a planta, tá? Que vai proteger o embrião, o bebezinho da planta, que é a semente. A semente é um embrião. As plantas, elas foram evoluindo, essas plantas, até chegar nessas fases que a gente chama de angiosperma. Elas são mais evoluídas por quê? Porque elas conseguem criar estratégias para dispersar a semente. As gimnosperma, elas não conseguem dispersar suas sementes muito longe. A semente é caindo ali e formando por ali. Já as angiospermas, elas conseguem propagar suas sementes de uma forma muito mais ampla. Então, de uma forma de evolução, elas são mais evoluídas. Elas possuem essa estratégia de dispersão de semente. Uma planta evoluída é aquela que consegue deixar descendentes em vários lugares do planeta. Então, quanto mais longe for a sua semente, mais ela vai perpetuar a sua espécie. E ela conta com a ajuda de quem? Do vento, tá? Principalmente. E de animais, principalmente animais. Em segundo lugar, o vento. Então, existem plantas que conseguem fazer o seu fruto ser comestível para atrair animais e eles comerem a polpa, né, o fruto, comerem essa urna e deixar a semente no ambiente, em outro lugar, né, fazer dispersão. Que animais fazem isso? Macacos fazem isso com a sapucaia, com o cacau, com o cupuaçu, né? Ah, macaco velho não enfia a mão na cumbuca. O que é isso? Esse ditado quer dizer o quê? A cumbuca da cupuaçu. Lá dentro pode ter cobra depois que ela tá no chão. O macaco não enfia a mão. Ele vai lá, pega a sapucaia, quebra numa facilidade, coisa que nós humanos temos dificuldade, e come as sementes, vai pulando de galho em galho, vai saltando de galho em galho, levando essas sementes para outros lugares. Isso é bom para a planta, que vai ter o seu embrião defecado, né, pelas fezes do animal, ou parte dessa planta, da amêndoa, lançada num ambiente bem longe da planta mãe. E a dispersão da planta vai acontecendo. Outros animais que fazem isso também são os pássaros, né? As abelhas, elas ajudam na polinização, que é o que a gente chama de fertilização, né? As abelhas, as vespas, as moscas, elas vão buscar mel, as abelhas principalmente vão buscar mel no interior das flores.
sem querer, elas se sujam de pólen. E ao ir em outra planta buscar mel, ela pega o pólen, que é a parte reprodutora, né? É o gameta, digamos assim, da planta. Ela leva de uma planta para outra e faz a germinação acontecer. Existem plantas que elas precisam de besouros, então elas têm um cheiro forte, algumas cheiram até carniça para atrair moscas, vespas, besouros, que vão fazer esse mesmo processo de polinização. Então, após a polinização, vai ter a fecundação, né? A parte masculina, que é o poro, vai encontrar o pólen, vai encontrar a parte feminina. Deixa eu mostrar aqui na imagem para vocês, que faz toda a diferença. Primeiro, vamos identificar uma flor. Então, aqui eu tenho a pétala, que é essa parte colorida da flor. Olha, eu trouxe algumas flores do meu jardim, eu sacrifiquei o meu jardim, uma rosa do deserto, uma orquídea, né? E aquele que vai muito em buquê de noiva, que por aqui pelo bairro virou uma certa praga, né? Porque tá dando demais, todo ser vivo que tá em excesso é uma praga, que é o egípcio, né? Então, essa planta, ela tem, então, a pétala verdadeira, que é a de cor. A que fica embaixo, que é verdinha, que vai dar sustentação, a gente chama de séptala, tá? Aqui embaixo, ó, nessa daqui, não sei se vai dar para vocês verem, eu tenho essa parte que vai segurar a flor, que eu chamo de receptáculo, que é essa parte aqui de marronzinha, e aqui no meu egípcio é verde, né? Algumas flores, elas têm estames. O que é o estame? Ele está no... O estame é toda essa estrutura que parece um fiozinho aqui e que tem essa bolinha na ponta. Nessa bolinha na ponta que vai originar o pólen. Por exemplo, a rosa do deserto, ó. Eu tenho, então, essa parte rosa com branco. É a flor, né? A pétala. A séptala ficou lá na planta. Isso daqui também são... Aqui, ó, esse é uma parte do receptáculo, que ficou uma parte aqui e uma parte lá na planta. Eu vou cortar essa flor para que vocês possam ver a outra parte ali, ó. Que é a parte Olha esses fiozinhos, tá vendo? Esses estiletezinhos que a gente chama aí, ó. Tá vendo? Os estames. Estames ou estiletes. São esses fiozinhos. É aqui na ponta deles que vai originar, geralmente, o pólen. Essa flor aqui é um lírio, tá? E essa flor ela é bem utilizada para explicar como que acontece a fecundação. Essa parte do meio é chamada de carpelo. Essa parte de cima aqui é o gineceu, aonde o esporo, né, o pólen cai aqui, cria-se um tubo chamado tubo polínico e ele vai chegar aqui no fundo, aonde está a oosfera, o óvulo da planta, para acontecer a fecundação. Então, essa planta, né, ela tem cheiro, ela tem perfume para atrair insetos, para atrair beija-flores, para atrair seres que vão facilitar o encontro do pólen, né, com o gineceu, que é essa parte feminina. Dentro do gineceu vai estar a oosfera, aqui no fundo. Muitas plantas se autofecundam. Será que isso é bom? Não. Elas vão fazer clones de si mesmo. E uma planta que faz clones de si mesmo, ela não tem muita variabilidade genética. Ela corre risco de morrer fácil por qualquer doença provocada por fungos, né? Então, o legal são plantas que têm uma variabilidade genética, que é o quê? Quando ela cruza plantas diferentes. E para ela ter o gene de uma outra planta, ela precisa de ajuda do vento, que vai levar o pólen, ou de animais. Então, essa planta aqui, por exemplo, ela não se autofecunda. Por quê? Aonde está o pólen, que é aqui no estame, está abaixo do carpelo ou gineceu. Então, é necessário que algum animal se suje de pólen aqui, venha pegar o néctar do lado de cá e pega o pólen e encosta aqui. A partir do momento que o pólen encosta aqui, ele já consegue liberar ácidos, criar esse tubo polínico e chegar e fecundar. Então, um lírio fecundar a si mesmo é mais difícil.
É mais fácil quando o animal, né, a abelha, por exemplo, já chega sujo de pólen para pegar o néctar e já deixa o pólen aqui de outra planta. Existem plantas que se autofecundam, por exemplo, as ervilhas, elas foram muito utilizadas por Mendel, né, lá no mosteiro onde ele estava, ele utilizou as ervilhas porque se reproduzem fácil, crescem rápido, se reproduzem fácil porque elas se autofecundam. Essa rosa do deserto, ela é um exemplo de planta que não se fecunda, né, não se autofecunda. Por que ela não se autofecunda? Olha, aqui nós temos essa parte dos estames. O gineceu dela tá aqui embaixo, olha. Então, o pólen tá bem abaixo do que acima do gineceu. Você fala assim, professora, então é fácil cair no meio e se autofecundar. Não é tão fácil, porque aqui eles estão, ó, unidos, fechadinho. Então, eu preciso de um inseto que vá se sujar de pólen. Ó, o pólen tá aqui, ó, bem embaixo. Ele não tá na ponta, ali, ó. Essa parte escura que vocês estão vendo aí no meu dedo tá o pólen. Ele precisa, então, o inseto vai se sujar desse pólen e vai levar para outra planta. E esse pólen vai cair lá dentro, tá vendo? Dessa parte aonde tá, ó. Nessa planta, o gineceu tá dentro desse tubo aqui, ó, aqui embaixo. E aí, ao encontrar, então, o gineceu, vai acontecer a fecundação, né? E vai dar a semente. Aqui em casa eu já tive a sorte de ter a vagem, né, a semente da rosa do deserto. E ela é bem legal, porque ela tem uma estrutura, quando a vagem abre, de dispersão de semente. A planta aqui, né, é uma trepadeira, a gente chama de liana as trepadeiras, né, uma trepadeira branquinha, bem bonitinha. Ela também tem dificuldade de se autofecundar, tá vendo? Olha, os estames dela tá lá no fundo, olha aqui, né? E o gineceu dela está bem abaixo, olha, do pólen. Aqui em cima, nessa parte amarela, tá o pólen, o gineceu tá lá dentro. E ela produz uma falsa semente. Por que uma falsa semente? Ela só vai ser uma semente verdadeira se houve polinização. Se não houve, essa semente ela não foi fecundada, né? Então dá a vagem e depois que ela amadurece, ela abre e as sementes, né? Eu falo falsa porque elas não foram fecundadas, elas liberam, aqui, ó, tá vendo? Aqui na pontinha eu tenho a semente. Essa semente aí marronzinha, ela não foi fecundada, então ela não tem poder de germinação. A parte madura, né, da planta, a osfera, consegue chegar ao processo final de formar uma pseudo-semente. É uma semente que não tem capacidade de germinar, porque não foi fecundada. É igual as bananas, elas dão uma pseudo-semente. Aquela parte pretinha dentro da banana não é uma semente, né? A banana se reproduz de uma outra forma. Aquilo ali é uma pseudo, uma falsa semente. Então, aqui, essa semente, ela tem uma estrutura de dispersão, olha esses pelinhos. A rosa do deserto, ela também dá esses pelinhos, que vai fazer o quê? Quando vem o vento, essas sementes, elas vão ser dispersas. Se ela tivesse sido fecundada, ia cair num solo fértil e iria gerar uma nova planta. Como ela não foi fecundada, né, vai ser aí o que eu chamo de falsa semente por isso. Ela não tem capacidade de fecundação. Olha as sementes, né? Existem plantas que elas pegam esse embrião e ao redor dele põem uma capa protetora bem fininha, alargada, alada. Para quê? Parecido com uma folha. Quando o vento vem, o vento leva essa semente para longe e ela consegue dispersar a sua semente, né? E ter vários descendentes. Toda planta que tem flores são angiospermas. Existem plantas que se adaptam ao ambiente e elas vão criar algumas estratégias para se adaptar. Por exemplo, os cactos. Eles têm flores lindíssimas, assim como as leguminosas, as suculentas. São angiospermas. Toda planta que tem flor, toda planta que tem fruto são angiospermas. Os cactos, para evitar a perca de água, eles transformam a folha deles
em fechadinhas, bem fechadinhas, estruturas duras, rígidas, que são os espinhos. Os cactos têm espinhos verdadeiros, as rosas não possuem isso, elas possuem uma espécie de falso espinho, porque você retira fácil. Plantas com espinho, ele está preso no limbo, né? Ele está preso no caule ali da folha. E o espinho é uma forma de quê? De evitar a perca de água, de afugentar certos insetos, tá certo? Por hora, tá ótimo, tá muito bom. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Um grande beijo, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.